Quando a gente vê, já passou. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Então, o Evangelho já começou bem, chamando ao convite, trazendo o convite para que a gente se coloque de outra maneira diante dos obstáculos, diante dos problemas que acontecem na nossa existência. Para a gente começar a perceber e entender por que é que algumas vezes nós temos loucura e algumas vezes não damos conta e recorremos ao suicídio. Então, é bastante significativo, eu acho, quando a gente fala de curso de autocura, porque como nós já estudamos e aprendemos ao longo de todo o ano, a origem das nossas doenças está em nós mesmos e na nossa mente, naquilo que vem do nosso espírito, naquilo que nós não conseguimos dar conta de absorver por algum motivo. Então, com essas reflexões iniciais, nós vamos fazer a nossa oração inicial, pensando nos motivos que temos para preservar a vida e para manter a calma e o equilíbrio diante de qualquer circunstância. Deus Pai, justo, amoroso e bom. Jesus, nosso mestre, amigo, de cuja fonte nós bebemos até os dias de hoje, para o nosso bem-estar e para o nosso esclarecimento. Joana de Ângeles, mentora de nossa casa, nossa protetora, amiga e também nossa inspiradora em todas as tarefas que realizamos. As de estudo, as de serviço no bem. Nós agradecemos por estarmos aqui, mais uma vez, buscando serenar os nossos corações, buscando balsamizar as nossas feridas, sejam elas quais forem, buscando entrar em contato com a essência divina que temos em nós. Que possamos, durante todo esse encontro, estabelecermos a conexão mais profunda com o que somos, para que possamos nos entender, para que possamos nos autoconhecer, para que possamos ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos, sobre os propósitos que temos nessa existência, para continuarmos a jornada rumo à plenitude. Graças a Deus. Roda para mim aí, Oli, por favor. Oli. Não pode ser que eu consiga por aqui. Tá certo. Ih, que beleza. Olha só o título, né? Bom, a gente começou falando disso. Por que é que a cura não acontece? Por que será?
Por que será? Ninguém quer falar nada? Falta de fé. A gente chegou quase que no final do curso. É. Todo mundo curado? A caminho? Por que vocês acham que a cura ainda não aconteceu, se ela não aconteceu? Sempre tem uma coisinha a mais? Mas o que eu queria saber é se aquilo que trouxe vocês no início do curso, vocês conseguiram administrar. Em aprendizado. Então vamos ver por que a cura não acontece? Vocês estão preparados? Falta de fé? Fé seria o principal. Mas a gente não vai falar de fé hoje porque a gente já falou de fé o curso inteiro. Mas a gente vai dar uma olhada o que a Joana fala sobre isso. Joana e Joseph Gleber. Vamos lá? Preparados? E agora? Foi. Quer que eu leia ou você lê? Por que a cura não acontece? Nem sempre conseguimos fazer tudo que queremos. Esta é uma realidade em qualquer dimensão do universo. Primeiramente, porque existem precedentes que não podem ser simplesmente ignorados. Depois, existem leis que não foram feitas por nós, meros espíritos em aprendizado. Mas aí estão, inseridas no contexto do universo, como forma de reparação e reeducação, como uma estrutura que faz com que a dor seja um elemento que impulsiona o ser em desequilíbrio ao caminho da harmonia. A dor é a lei que entra em ação quando os apelos do amor e da razão não foram ouvidos pelos habitantes de qualquer esfera do universo. A gente quer se curar do jeito que a gente quer se curar? Ou do jeito que a gente precisa se curar? Do jeito que a gente quer. Será que do jeito que a gente quer, a gente vai alcançar? Então vamos só repetir porque para todo mundo poder compartilhar. A amiga disse que a gente precisa merecer. E esse merecimento, se eu entendi bem, está na razão direta da nossa reforma íntima. Foi isso? Ok. Sim? Eu acho que não é merecer, porque nós já temos dentro da gente. Só recebe o que a gente tem. Uhum. E a gente pode dar. Então, a partir do momento que a gente consegue descobrir isso dentro da gente vai receber também. Ok. A outra amiga disse aqui que pode não ser propriamente uma questão de merecimento, porque essa possibilidade é uma coisa que a gente já tem, mas não despertou. Se eu entendi bem o que você falou. Ok. Como é que é o nome do nosso curso? É autocura, né? Então a gente não pode esperar que o outro cure a gente. Sejam espíritos, seja Jesus, seja Joana, porque aqui o trabalho é de autoconhecimento. É um trabalho interno que só nós podemos fazer. Só nós temos a chave da nossa cura. Porque se a gente sempre entregasse para o outro a condição de que nós precisamos ser curados, que mérito que a gente teria? Que aprendizado a gente estaria tirando disso tudo? A gente tem que se lembrar que temos força para nos curar. A gente já tem muito auxílio até além da conta, né?
Mas eles são muito taxativos quando eles dizem que a gente tem que fazer a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu ajudará. Muitos sofrem por falta de inteligência, por falta de planejamento e por imprevidência, tanto quanto muitos morrem sem que a morte tenha sido planejada para aquele momento. Muitos sofrem dores desnecessárias que não estão subordinadas a seu passado, mas a falta de prudência e sabedoria da pessoa ao administrar sua vida e sua trajetória no mundo, pois adota caminhos desnecessários e gera ela própria, na existência atual, os malefícios dos quais reclama e que classifica como sofrimento. Olha aí a autoanálise. Vamos fazer, gente. Quais são os nossos sofrimentos? Eles são frutos da nossa escolha? Ele aqui não está falando dos sofrimentos que a gente já percebe que são pretéritos. Ele está falando das causas dos sofrimentos que, em grande parte, são causadas por nós mesmos, por escolhas que fizemos equivocadas, por não respeitar aquilo que éramos, e por a gente estar no meio da vida, de repente, se encontrar sem saber como fazer, simplesmente sem saber. Porque a gente vai se atrapalhando, e aí de repente a gente percebe, meu Deus, será que eu estou realmente consciente das minhas ações? Porque se eu dou 2 passos ali, eu faço alguma coisa e aquilo já me traz um sofrimento, será que eu sei realmente o que Jesus veio me ensinar? Será que eu sei e estou aprendendo realmente aquilo que está me causando sofrimento? Porque se eu aprendesse, eu parava. Olha só que a primeira frase eu já acho bastante significativa. Muitos sofrem por falta de inteligência, de planejamento. O que será que quer dizer isso? Falta de inteligência, de planejamento e por imprevidência. O que será que essa frase quer dizer quando diz que a gente não age dessa forma? Dá um exemplo de dor, de sofrimento. A solidão. Por que a gente sente solidão? Quem que pode sentir solidão com tantas oportunidades para a gente amar e ser amado? Então é causado por quem? Então a gente está preocupado com a nossa solidão? A gente está realmente preocupado em curar a nossa solidão? A dor do corpo, quando vem as doenças. Quantas vezes a gente não percebe que a gente não cuida da gente como deveria cuidar? Da nossa alimentação, da nossa atividade física, de visitar o médico, vários médicos, né? Porque agora são várias especialidades, para que a gente veja se está tudo certinho, todos os exames. A gente cuida, a gente bebe água suficiente, a gente levanta de manhã pensando nisso. Então a doença vem por onde? Olha ali. Quando a gente entra num processo de dificuldade financeira, é claro que tem toda uma conjuntura, mas será que a gente não gastou além do que a gente realmente necessitava? Vamos olhar para a nossa vida e vamos pensar em tudo aquilo que a gente gastou.
se a gente gastou mais do que a gente pôde reservar para, de repente, estar num momento mais tranquilo. Eu não estou falando de juntar milhões, não, e nem ouro, porque não é isso que a gente está aqui para fazer, e nem deveria ser feito. Mas eu estou falando de ser previdente, de caminhar seguro, de olhar para o trabalho com tanto cuidado que a gente sabe que de um momento para o outro a gente pode perder um trabalho. Será que a gente está dando tudo de si? São várias e várias as causas que a gente vai criando ainda nessa vida, sem precisar nem olhar para outra. Se a gente ainda não aprendeu a se conhecer com as coisas que a gente faz nesta vida, que dirá ter uma percepção de quem a gente é no todo. Porque somos a somatização de tudo aquilo que vem atrás. E a gente aqui também passa por coisas que estão lá atrás no pretérito. Mas e agora? A gente já consegue identificar realmente tudo aquilo que está junto de nós? Quando a gente faz um casamento, quando a gente resolve ter um filho fora do momento, ou não planejou, quando a gente faz viagens desnecessárias, que às vezes trazem certos prejuízos. Quantas vezes a gente não busca esse sofrimento sem perceber? E aí a gente vai ficar fazendo o quê? Vai ficar rogando aos céus auxílio. Ou então, no pior das situações, ainda culpar a Deus. Por que comigo? Porque tudo acontece comigo. E é Ele que faz isso? E olha só, pessoal, houve um tempo que a gente acreditava que as nossas dores todas se deviam a histórias lá de trás, não dessa existência. Hoje a gente já sabe, os espíritos contam para nós, que as existências pretéritas respondem por 20% apenas, cerca de 20% apenas das dores desta existência. E cerca de 80% são escolhas feitas agora. Os equívocos são de agora. É desse planejamento que quando a gente tem... A verdade é a seguinte, quando a gente põe para nós uma determinada meta, uma meta, por exemplo, de fazer uma dieta, um emagrecimento, porque eu quero caber numa roupa que eu vou colocar numa festa lindíssima no final do ano. Aí eu coloco uma meta que eu quero emagrecer, que eu quero botar um vestido que hoje não cabe em mim, e eu quero colocar esse vestido lá na festa do final do ano, em dezembro. Isso é o que na minha vida? Meta. Para eu poder chegar nesse objetivo, eu vou ter que fazer o quê? Planejar. Passar fome é uma delas, mas eu vou ter que planejar de que jeito eu vou passar essa fome. Não vou ter? Além de passar fome, eu também não sei se passar fome, mas vou ter que controlar muita coisa. Vamos trocar o passar fome para uma reeducação alimentar, para a gente não sair da saúde totalmente, porque tem certas dietas também que acabam com a nossa saúde, né? Mas a gente vai precisar fazer um planejamento do que vai ter que reduzir, do que vai ter que modificar, do exercício físico que vai precisar fazer. Não vai precisar de planejamento? Não vai precisar se prevenir para não parar na padaria ou qualquer outro lugar assim, esse doce eu não vou comer? Não quero. Pessoal, a gente trata a própria vida sem nenhuma meta. A meta espiritual, ela não faz parte da nossa existência, ainda. Se ela fizesse, se a vida espiritual efetivamente fosse uma meta, nós não agiríamos dessa forma. Nós planejaríamos a nossa existência com previdência, com cautela, para poder chegar na espiritualidade, depois do nosso desencarne, da maneira que a gente hoje deseja chegar e não sabe se vai. É disso que está sendo falado aqui. De como a gente se coloca diante da vida que a gente vive. Não é? Quer fazer algum outro? Pode ir em frente. Existem casos em que a pessoa sofre as limitações oriundas de processos registrados em seu currículo espiritual.
as quais se refletem no corpo físico, nas emoções e nas profundezas do inconsciente, determinando o reajuste perante a divina lei. Mas a lei divina não determina que o mal seja corrigido com dor ou com um mal maior. Isso seria postular que a divina lei é tão falha e limitada quanto as leis humanas. Só existe uma moeda através da qual se aceita no universo o pagamento de qualquer débito. É a lei do amor, de modo que a criatura possa se redimir fazendo bem ao próximo, seja no trabalho profissional ou voluntário, levando benefício a quem ela agrediu ou fez sofrer. Sabe o que eu acho muito cruel, às vezes? Que a gente, por estudar um pouquinho a doutrina, a gente fala assim: aquele fulano está sem perna. Provavelmente ele cortou a perna de alguém na outra encarnação. Aquele fulano está assim porque isso foi o que ele fez. Não se enganem. A gente não sabe o que está preparado para nós. A gente não sabe aquilo que a gente recebe de dificuldade e as possibilidades que temos de vencer essas dificuldades. Todos nós temos as nossas causas pretéritas, sim. E todos nós vamos ter que ressarcir, de alguma forma, aquilo que fizemos. Mas Deus, nosso Pai, é misericordioso. E é misericordioso de uma forma e de uma beleza que Ele ainda dá a dica. Ele ainda dá a dica. Porque o amor, gente, cobre uma multidão de pecados. E no nosso livro dos Espíritos, como é que é? Fora da caridade não há salvação. O que isso quer dizer para a gente? É o amor que ainda não está sendo trabalhado. Amor pelo outro, amor por nós mesmos. Esse amor ainda não está em ação. Os nossos olhos ainda não estão no amor. Então, todas essas dificuldades são dificuldades, sim. E tem uma causa maior, talvez a gente nem compreenda todas elas. Mas é para a gente ser benevolente com aqueles que sofrem e a gente entender que a gente precisa ser grato por tudo que a gente tem. A gratidão tem que ser uma coisa constante em nossas vidas. Porque o nosso Pai não é cruel, de forma nenhuma. Então, se a gente olhar lá para trás, quando era dente por dente, olho por olho, a gente vai pensar que é assim agora? Eu fiz, eu pago? Não é assim. Aquilo é a época de Moisés. Agora a gente tem escolhas. Se a gente não quer passar por coisas e situações tão dificultosas ou mais das quais a gente já está passando, por que não escolhemos agora amar? Sabe o que me ocorre? Que quando a gente vê essas situações e passa por algum momento na nossa cabeça, ele está vivendo isso porque merece, ou porque fez uma escolha equivocada no passado e por isso está vivendo essa situação, me ocorre que a misericórdia divina e dos amigos espirituais que trabalharam comigo, o meu retorno, talvez tenham me protegido de uma situação assim, porque eu talvez não desse conta. O fato de eu estar vivendo da melhor maneira que eu estou aqui e agora, pode não ser exatamente uma questão de não precisar viver, mas uma questão de não estar pronto para. Não necessariamente o fato de nós estarmos aqui e agora nessas condições é uma garantia de que eu não precisarei viver no futuro situações que me tragam limites maiores. Pode ser que não. Pode ser que simplesmente eu não estivesse pronta para vivê-los. Simples assim. Por isso é uma questão que é uma questão de misericórdia.
Porque até isso é uma misericórdia. Aliás, principalmente isso é uma misericórdia. Vamos lá. É fácil compreender porque nem todos são curados. Nem todos precisam ser curados e nem todos podem ser curados da forma que imaginamos e desejamos. Existem variáveis no histórico de cada criatura e tais variáveis devem ser analisadas e consideradas, senão corre-se o risco de liberar um espírito de amarras que o contém, deixando livre aquele que poderia incorrer num mal maior. Às vezes a própria doença, a própria dor é a grande salvação daquele espírito. E aí a gente às vezes pede por aquele espírito, às vezes está na nossa família, e a gente não consegue ver com esses olhos. E os espíritos simplesmente pensam, se eles soubessem que se a gente permitisse que este ser melhorasse, ia ser a destruição total dele, eles não pediriam isso. Por isso que a gente tem que enxergar que tipo de cura que a gente quer. Que tipo de alívio para as nossas dores a gente quer, ou que tipo de alívio a gente quer para aqueles que são da nossa família, os nossos entes queridos, porque às vezes a gente esquece que eles também precisam do sofrimento. Para a mãe, então, isso é muito difícil entender, que os filhos também precisam passar por sofrimentos. E às vezes elas querem evitar de toda forma, não, eu não vou permitir, porque senão ele vai sofrer, porque isso já está causando um sofrimento. Ou então alguém que sofre muito e a gente quer ir lá e, olha, carregar a cruz do outro, porque ele não consegue, então eu vou dar uma ajuda. E aí a gente não aguenta. E aí tem essa historinha, são várias historinhas, aí eu lembrei delas, vocês já devem ter visto. Que é um filminho também que às vezes corre aí. Né? É um filminho. É um filminho. Verdade. Que ele fala assim para Jesus, olha, a cruz está muito pesada, eu não aguento não. Eu vou tirar um pedacinho. Aí ele tira um pedacinho. Olha, ela ainda está pesada, eu vou tirar mais um pedacinho. Aí tira mais um pedacinho. Aí vai tirando um pedacinho até que a cruz fica bem mais confortável. Ele diz assim, agora sim eu posso carregar ela com calma. E cada um carregando a sua cruz, né? Cada um. E ele olha para os outros arrastando, com aquela dificuldade, e ele já na boa, carregando aquela cruz levinha dele, né? E aí chega a hora de passar por um obstáculo, na verdade não tem obstáculo, ali tem que pular. E cada um pega a sua cruz e utiliza ela da melhor forma que pôde para conseguir ultrapassar aquela dificuldade ali. E a cruz dele estava muito curta, ele não consegue. Ele perdeu a ponte. Ele perdeu a ponte, ele não se fortaleceu, ele não aprendeu e a dor dele foi insuficiente. E vai ter que começar tudo de novo com uma cruz nova. E olha, pessoal, e se a gente tem a oportunidade de recomeçar, esse é o grande amor divino. Sempre a gente pode. Mas se a gente já aprendeu, nós podemos fazer diferente já também. Se a gente não consegue fazer, é porque a gente ainda não aprendeu. Ainda é uma questão da nossa ignorância em algum aspecto que não nos permitiu aprender o que viemos para aprender. E aí, vamos recomeçar. Da maneira que tivemos que recomeçar. E isso não invalida a gente pedir, a gente buscar, a gente orar. Isso não invalida a gente querer o melhor para a gente ou para o próximo. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é da gente não compreender quando existe um sofrimento e a gente não se resignar. A gente entrar numa revolta e querer arrancar aquilo de todo custo de uma forma errada, sem tirar o aprendizado que aquilo vai trazer. Às vezes, a gente comete o erro de tirar o sofrimento do outro, trazendo sofrimento para a gente, porque a gente não quer que aquela pessoa sofra, porque ela é muito querida e a gente protege. Será que é dessa forma? Será? Eu vou dar um exemplo.
Vamos supor que um pai tenha um filho, aquele da pá virada, daquele da pá virada mesmo, que só causa problema. Isso tem muito em novela, né? É aquele que vai, apronta todas. E o pai está sempre passando a mão ali na cabeça dele, sempre acobertando, para que ele não passe por problemas, para que ele não vá preso, para que ele isso. E ele está sempre ali, ó. O que ele está fazendo? Ele está fazendo com que o filho o quê? Não sinta a dor daquilo que ele causou. Que ele não pague pelo prejuízo que ele cometeu. O que ele está fazendo, na verdade? Ele está cometendo um prejuízo muito maior. Um prejuízo para aqueles que estão na sociedade e um prejuízo para aquele filho que não está aprendendo nada, muito pelo contrário. Que não está aprendendo que aqui a gente faz e a gente precisa entender o que isso significa. Por isso a gente coloca as crianças de castigo. Por isso a gente precisa conversar incessantemente até que elas compreendam que se faz errado, precisa entender que aquilo não pode continuar assim. E não passar a mão na cabeça e dizer, ah, tadinho, deixa para lá, é pequenininho. Nós vivemos num mundo de ação e reação. Então, toda ação terá uma consequência. E não é entender como a lei de Talião, porque senão fica parecendo que o que aqui se faz, aqui se paga, é lei de Talião. Não é isso. É que é da lei. Toda ação corresponde a uma reação. E nós não temos como fugir dessa lei, é uma lei natural. Então, se alguma coisa eu provoco aqui, eu vou ter uma consequência ali. E seja qual for a consequência, é minha responsabilidade. Isso não tem a ver com lei de Talião. Tem a ver com o entendimento sobre os danos que eu causo a mim mesmo e à coletividade são da minha exclusiva responsabilidade. E que em algum momento eu vou precisar agir para harmonizar em mim e na coletividade. Não há como fugir da lei. Não tem como. Uma reunião de cura deve primar principalmente pela cura da alma. E o melhor remédio e tratamento para isso é sempre o Evangelho, bem entendido, vivido e visto como recurso terapêutico por excelência. Às vezes as pessoas queriam vir assim para o tratamento, né? Chegar lá, fazer uma cirurgia espiritual, tomar um passe, pronto, curou, vou embora. Aí chega aqui, tem a musicoterapia, aí depois tem a palestrinha em cima do Evangelho. Por que vocês acham que tem isso? Às vezes a cura está exatamente naquilo que a pessoa está ouvindo. Ou reouvindo. Porque o Evangelho ele traz o caminho. Mas a gente pode ler 50 vezes e ainda assim não coloca ele em ação. E aí a gente quer fazer outros cursos, né? Outros cursos, se aprofundar. Se alguém... Aí a pessoa não quer saber mais do Livro dos Espíritos, não quer mais saber do Evangelho, não quer mais saber de nenhum deles. Mas por que não quer saber? Já decorou? Já faz tudo aquilo? Aí não sabe por que quando entra numa casa espírita nova, não importa se você já fez o Livro dos Espíritos, vai ter que começar tudo de novo. É muito complicado. Muito. Fica muito aquém do que necessita. É importante e não é inválido de jeito nenhum. Mas a gente sabe o que envolve uma reunião onde pessoas se reúnem para estudar a vibração. Os mentores, o quanto que ajudam no discernimento, na compreensão. Eles vão lá e eles acessam exatamente aquilo que você precisa. Por isso é tão importante fazer o curso. Geralmente quem lê o livro acha um pouco assim e tal, mas não absorve quase nada.
O entendimento é outro. É sim. Não invalida de jeito nenhum, mas realmente é necessário que a gente esteja estudando constantemente. É por isso que a Joana fala que trabalhador da casa precisa de curso, palestra toda semana. É muito importante, gente. Nem a gente ouvindo o que a gente ouve toda semana, a gente consegue fazer. Veja que nos cursos e nas palestras, eu reflito muito sobre isso, porque a gente que tem essa oportunidade de fazer palestras, assim, gente, a gente fala das mesmas coisas toda hora. Assim, puxa, mas eu preciso mesmo estudar isso, porque toda hora eu vou falar dessa situação, e as pessoas que estão na assistência, principalmente aquelas, imagina uma situação que às vezes acontece na programação, que trata-se de temas similares na quarta tarde, na quarta noite, na quinta noite e no sábado. Os temas na semana ficam muito similares. E aqueles que têm serviço ligados à palestra, que estão no trabalho, que tem que estar no salão, estão ligados à palestra, ouvem o mesmo tema 4 vezes, mas tem sempre uma abordagem diferente. Tem sempre alguém que vai falar de alguma coisa, puxa, mas não é que isso é verdade, eu já tinha esquecido disso. E aí vai trazer para nós algum despertamento que é o do momento. Então, é importante a beça. O Livro dos Espíritos tem 1019 questões, pessoal. 1019. E aí, a gente vai fazendo ligações. Os outros cursos são bons, e aí a gente percebe, aí pegando o gancho, a gente percebe que em alguns cursos, que não são essencialmente ligados à doutrina, em algumas questões que são abordadas, falta essa base. A base doutrinária. Aí entende de forma equivocada. Exatamente. Então, vamos andar. Cessação do sofrimento. Na condição de enfermidade, o sofrimento para ser curado encontra diversos meios eficazes. Alguns o atenuam, outros são inócuos e raros se apresentam como de eficiência incontestável. A cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Desde que o mau uso da razão o origina, é indispensável agir no fulcro do seu desencadeamento, de modo a fazer cessar a energia que o aciona e vitaliza. Bom, a gente não pode mais pegar a gripe achando que a culpa é do vírus, né? O vírus está em todo lugar e nem todo mundo pega. Por quê? Ele escolhe a dedo? Por que ele pega um e não pega outro? Porque aquela pessoa está mais fraquinha naquele dia? Ou ela abriu as defesas dela, da alma? A imunidade baixa são as defesas que estão abertas. E por quê? Porque esse estado frágil se apresentou diante de uma situação. A gente não pode achar que as doenças do corpo se revelam somente por questões biológicas, do DNA, ou de processos de desgaste mesmo físico. A gente tem que se lembrar de onde vem, aonde está a causa de tudo. E mesmo quando não, as doenças do corpo, os próprios problemas, aonde está a causa real? Vamos colocar a causa onde ela está, não no outro. Nunca no outro. O outro vai ser o outro, vai fazer e vai acontecer da mesma forma. E nós? O que é que estamos sentindo diante disso? É amor? Olha os slides anteriores, o que ela estava falando? Qual é o problema de tudo? Não é a falta disso? O que a gente tem dentro da gente que a gente não consegue utilizar esse sentimento? A todo vapor. Então, qual é a causa que faz com que a gente não use? O que é que faz com que a gente ainda esteja preso ao orgulho, ao ego, ao egoísmo,
não percebendo que o outro ainda não consegue. Então, ele não pode ser a causa. Não é dos nossos sofrimentos. O nosso perispírito plasma o nosso corpo físico. O espírito impregna o perispírito com tudo aquilo que está na sua psique, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Ele vibra de acordo com aquilo que ele está sentindo. Se a gente não modifica o pensamento, ele impregna um que impregna o outro. E o corpo é o resultante disso tudo. E o corpo é o maior alerta. Por quê? Porque a matéria a gente vê, a gente sente, a gente pega. A gente está amarrado ali, não tem como a gente fugir disso. Mas a causa não é o corpo. É o que vem antes. Nosso grande equívoco também é tentar combater as questões que se manifestam no corpo. Veja, fazer o contrário. Aproveitar para entender. Exatamente. O Ricardo está falando que o nosso grande problema é que a gente tenta combater. Às vezes até negar, não querer que aquilo se apresente no nosso corpo. Mas quando se apresenta, é um alerta. Oba, tem alguma coisa acontecendo, tem que ver o que é que está acontecendo, porque meu corpo está me avisando. A doença é o quê? Nossa amiga. Porque está ali, está estampada, está trazendo dificuldade, e eu preciso identificar a causa. Causas pretéritas. Quando a gente fala desse número, a gente está falando dos adultos. Porque as crianças, elas ainda não têm condição de fazer as mesmas escolhas que nós fazemos. Às vezes, nós fazemos as escolhas delas. Elas ainda não estão conscientes Elas o não suficiente. estão conscientes o suficiente. Nessa pesquisa da saúde que eu ia estudar, fala que de 0 a 7 anos, a saúde é influenciada pela mãe, de 7 a 14 pelo pai. Aqui também a visão do espiritismo é assim também? É. Mas não é só isso, tá? Mas assim, pai e mãe têm uma influência poderosíssima. Mas só não vou entrar nisso agora, porque senão a gente vai sair da aula e a gente já está correndo. Mas a gente já tem falado sobre isso, né? Pai e mãe, a influência, complexo materno, complexo paterno, quanto que a gente traz, quanto que a gente puxa disso. Por isso que as mães e os pais têm que estar muito atentos. E nessa primeira idade, quem é que está mais próximo da criança? De maneira geral, as mães. A fim de que se possa cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar-lhe as origens, analisá-las e trabalhá-las com direcionamento adredemente planejado. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas sem resultarem solucionadoras. Acabei me perdendo. No livro Plenitude, ela fala, na hora de cuidar do sofrimento, exatamente sobre olhar a mãe. Que se você for buscar lá atrás, você consegue olhar o processo todo materno, como é que foi, ver como é que está sendo todo o teu histórico de doença, o teu sofrimento. E ali você trabalha bastante. E o trabalhar nisso não é culpar o outro. A gente não culpa o outro. Ele está ali para nos ajudar, na verdade. É olhar para você, como você reage a tudo isso. Até os nossos pais não foram por acaso. Então, Claro que não. as coisas que eles têm que trabalhar na gente. E às Exatamente, vezes, Verônica. essa dificuldade, Verônica, não é nem percebida.
Porque as coisas acontecem e não necessariamente essa dificuldade ela é explícita, ela é clara, o que não exime da influência, não exime de estar no pacote. Agora, tudo que o outro faz vai refletir em mim de uma maneira diferente do que reflete no meu irmão. E é a mesma mãe. É isso, exatamente. Porque a gente tem que lembrar que uma criança não é uma criança. Ela é um espírito, né? Que já reencarnou várias vezes e ela tem tudo ali. Ela só não está desperta. Então, assim, ela nasce com as possibilidades de também ir trabalhando tudo aquilo que está sendo oferecido para ela, né? Considerando-se que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, que desarmonizam o fluxo da energia, permitindo a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais, a forma eficaz para que cessem devem atingir o seu fulcro gerador, graças a cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora. Na mente lúcida, surgirá então a tranquilidade, encarregada de produzir a saúde, que se irradiará por todo o organismo, produzindo o equilíbrio. Assim, os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. É só uma reafirmação. Vai na fonte, o teu equilíbrio vai ser restaurado. Vai na fonte, vai lá, bota o dedo lá, trabalha lá, olha com cuidado, sem fazer que aquilo se torne mais um problema maior, porque às vezes a gente vai lá, vou dar até o exemplo da mãe, do pai, né? Vai lá, mas por que isso aconteceu comigo? Então o culpado é outro. Você já está criando um outro problema, porque você não compreendeu que o problema não é o outro, e é como você precisa aprender a administrar essas questões. Como você veio para conseguir tirar força daquilo que era a sua maior dificuldade. Se está ali, é ali que você tem que trabalhar. Quer restaurar o equilíbrio, você quer a saúde, quer a plenitude, tem que olhar para aquilo de outra forma, mudando a visão, mudando o prisma. O nosso olhar ainda é muito pequenino, diante das circunstâncias e tantas vezes equivocado. Não é a realidade. A gente tem que buscar a realidade, a verdade que está ali, para que a gente possa não se enganar mais e não adoecer mais por causa dessas coisas. Né? Enquanto não houver uma consciência de saúde real, o ser transitará de um para outro sofrimento. Há pessoas que, embora sem conhecimento das regras que promovem a harmonia íntima, gozam de saúde, apresentando-se bem dispostas e fortes. São esses, no entanto, fenômenos automáticos do organismo, que se contaminará ou não durante a existência, de acordo com a conduta moral e mental que se lhe imprima, permanecendo ou não saudáveis. O que vocês acham disso, gente? Sabe que eu lembro, o Marcelo Nazaré, por exemplo, ele sempre fala do Amazona Hércules, né? Eu já me lembrei dele também. É um exemplo muito bom. Porque a Amazona Hércules era um ser que era muito iluminado. E quem ia lá visitar ele, né? Mas todo mundo sabe quem é o Amazona Hércules? Então, vamos falando. É. E aí, o que acontece? Onde ele ficava, que era um hospital de leprosos, e ele já não tinha braços, já não tinha pernas, já estava todo... Né, a pessoa ia lá com a maior boa vontade para ver se ajudava, para levar alguma coisa para eles de alento, e saía de lá ajudada. Porque bastava ele abrir a boca, que ele já emanava uma luz, uma força, uma saúde mental, que o outro se sentia iluminado. Ele não levava nada, ele só recebia. Porque a pessoa ela pode estar com o corpo físico doente, mas ela se sentir saudável porque ela tem a consciência do que é aquilo. Ela tem a consciência do que aquilo está fazendo na vida dela e que ela pode se manter alegre e feliz pela visão do mundo, que vai muito além dessa matéria.
pela visão do universo que o aguarda. Então esse mundo fica pequenino demais para a grandeza daquele ser. Então, quantas vezes a gente está doente, mas está se sentindo bem porque está feliz? Ou quantas vezes a gente está doente e a gente fica mais para baixo só porque ficou doente? Eu estou mal, eu estou ruim, eu estou mal, eu estou ruim, estou mal. E aí fica repetindo. E aí não melhora nunca. Ou então, quantas vezes a gente está saudável, mas está doente, só de olhar para a gente e ver que pessoa, o que deve estar acontecendo com essa pessoa, porque ela está péssima, né? Às vezes não está acontecendo nada demais, mas a tristeza que a pessoa carrega, a intolerância com a vida, a falta de gratidão do olhar correto, faz com que ela pareça uma pessoa doente. Então, a noção de saúde começa a ser modificada nesse momento, onde a gente já não tem mais o parâmetro normal do que as pessoas têm, e sim a consciência do que realmente é saúde para a gente. Então, é uma questão de lente, né? De mudar a lente. A forma como eu vejo e entendo cada situação que acontece. Quando a gente aprendeu aqui, aquela pergunta, né, que para a gente começa a fazer todo sentido, acontece alguma coisa e eu faço, para quê? Para que isso está acontecendo? É reflexão. A gente começa a, todos os momentos, entrar em contato com essas circunstâncias, felizes ou de desafio. Para que está acontecendo? E às vezes a gente ainda tem um negócio assim, a vida está muito boa, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que não ruim para estragar. Já viu que às vezes a gente tem uns pensamentos malucos assim, doidos? Não é verdade? Não pode dar certo. Não vai dar certo. A vida cobra os seus agressores o preço da interferência negativa na sua ordem e estrutura. Assim, devolver-lhe a bondade é respeitar-lhe os códigos da existência, da sobrevivência, fomentando-lhe o aumento, a continuidade, a própria vida, onde quer que ela se expresse. Essa bondade que se pode denominar como dever retributivo, abre espaço ao hábito para as outras formas de manifestá-la. Optar por agir, ou não, com bondade, é atitude da mente e produzir o bem é do coração. Há em todos os seres o instinto de conservação da vida e uma natural inclinação para o bem, em razão de serem herdeiros de Deus em aprendizagem, na forma da utilização dos recursos à sua disposição. Olha que interessante que ela fala. Há em todos os seres o instinto de conservação da vida e uma natural inclinação para o bem. Ué, o instinto não era a preservação do ego? Não era o ego que dizia que a gente tinha que preservar a nossa vida, né? Lutar pelas coisas, não era isso? E aí a Joana vem e dá um tapa na gente, porque o nosso instinto hoje de conservação, ele não fala isso. Ele está falando o quê? Que se a gente não aprender a amar, não fizer o bem e não trocar esse sentimento, a gente padece. Pessoal, a gente perece. E que instinto de conservação é bom, sempre. Porque ele vem da origem lá. Olha só, o instinto de conservação tem a ver com o ser vivo. Porque a própria planta tem instinto de conservação. Como é que ela procura? Ela se move em busca da luz para poder viver. É instinto de conservação. Os animais, eles por eles mesmos criam as condições de garantir a saúde e a sua sobrevivência. A aranha constrói uma teia para ter os insetos, para a sua sobrevivência. Conforme a escala evolutiva dos animais vai aumentando, eles vão aumentando essa condição de instinto de sobrevivência, que não está no corpo, está na mente, faz parte de nós. Esse instinto de conservação, então, ele hoje já não pode mais estar funcionando através dos atavismos. Exatamente. Que era aquela época onde a gente trabalhava o ego daquela forma. Hoje ele tem que estar ligado ao self e
estar trabalhando de forma diferente. O que a gente busca não pode mais ser através do egoísmo, do orgulho, que são as chagas que acabam com a gente, né? Jesus, portador de equilíbrio pleno, considerava o amor como a causa única para a realização ideal do ser. A mutilação ou ausência do amor a Deus, ao próximo ou a si mesmo, produz a insatisfação, o desajuste, o desequilíbrio da energia, tornando-se fator causal de doenças, de sofrimentos. Quando o amor, conforme o conceito de Jesus, assenhoreia-se do ser humano, vitaliza-o e irradia paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva, inundando a vida de esperança, de altruísmo e de realizações edificantes. Por que a cura não acontece? Agora vocês já sabem? Por que a cura não acontece? Já sabem? A resposta é sempre o amor. Se a gente não está nesse caminho, a gente está trazendo alguma coisa que não vai A bater gente bem. tem que olhar para o nosso amor, não é para o amor do outro. A gente não é responsável pelo que o outro faz. A gente tem que olhar para o amor que é nosso, aquele que brota em nós, no nosso coração. Tem uma... Eu não vou me lembrar, mas o Divaldo... eu acho que foi numa... Eu li numa... Acho que foi Sexo e Consciência. É um livro com histórias que são organizadas, que o Divaldo conta. Porque o Divaldo é um contador de histórias, é sempre um caos para contar. Então, ele estava contando uma história e falando dessa questão... O capítulo falava de amor. De uma coisa, quer dizer, todos falavam, na verdade, sexo e consciência fala de tudo, mas esse terminava essa história, esse capítulo, falando assim: eu sou salvo pelo amor quando eu entendo que não preciso ser amado, porque o meu amor me preenche. O amor que eu sinto por mim e que consigo dar ao outro me preenche por inteiro. Não, a gente está falando exatamente do que ela está falando agora. Se Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, ele não estava falando ser amado pelo outro, ser amado por Deus. Ele estava falando do movimento que você faz. Não é esperar que isso parta do outro. É você que tem que estar em ação em relação a esse sentimento. A gente não pode culpabilizar o outro e esperar que as coisas boas da nossa vida venham através do outro, porque Deus não faria isso com a gente. Ele não nos colocaria nas mãos de outros seres que ainda estão em evolução e aprendizado. Ele colocou a nossa vida nas nossas mãos, nos dando todas as características e todas as capacidades para a gente fazer acontecer. Para a gente amar em toda a sua plenitude, porque se a gente não aprender como se amar, a gente não ama o outro e a gente não ama Deus, porque tudo está contido nele. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai passar mais um ano falando de autocura e o amor ainda não vai estar presente em nossas vidas. A gente vai fazer o Livro dos Espíritos 1, 2, 3, 4, o Evangelho, vai fazer mais todos os livros de André Luiz, a gente vai fazer mais a Revista Espírita, vai fazer todos os de Joana, Psicologia, e a gente não vai entender bolufas da vida, porque a gente não sabe como fazer isso nas nossas vidas. O que adianta amealhar conhecimento se esse conhecimento não está aqui dentro do coração? O que adianta a quantidade das coisas que eu estudo se eu não consigo botar nem a primeira página do Evangelho em ação? E o Evangelho fala de cabo a rabo de amor. Kardec selecionou com muita sabedoria
cada capítulo de Evangelho, cada passagem evangélica que inicia cada capítulo, cada comentário que ele construiu de acordo com a sua consolidação, com a sua elaboração mental, com a sua capacidade de entender o que os Espíritos falavam para ele. E que espírito, gente. E selecionou depois, dentre muitas mensagens que ele recebeu ao longo dos anos, talvez 3 anos de pesquisa que ele fez, quais as que iriam compor o Evangelho. E colocou ali, à nossa disposição, para que a gente pudesse entender o que ele representa de forma verdadeira para o nosso ser. É por isso que a gente fala de ler muitas vezes o Livro dos Espíritos e o Evangelho, porque quanto mais a gente alarga a nossa consciência e a nossa visão espiritual, mais a gente aprofunda no entendimento. A gente lê a mesma frase e entende aquele conceito de uma outra forma, de uma outra maneira. É absolutamente impressionante. Por isso Jesus é atual e será sempre. O homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando-o. O ocidental procura suprimi-lo com remédios. Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando-o. Aprendemos isso com ele, o Cristo crucificado. Qual é o nome do nosso curso? E quem falou isso foi Jung, né? Acabou. Esse é o último? Acho que é. Então, material para vocês se autoanalisarem durante a semana inteira, para a gente chegar no final do nosso curso e vocês conseguirem passar pela dinâmica que a gente vai fazer, tá? Vai ser legal. Já primeiro isso, já primeiro, hein? Já primeiro. Não é para faltar aula, não, hein? Não pode faltar aula para primeiro, não, hein? Bom, Denise falou. Não era para falar, depois vocês não vêm, quero ver. Tá bom, eu não vou fazer mais nada. Quem quer fazer a nossa prece? Não sei. Quem gostaria, se você quiser. Libera esse amor aí, gente, pelo amor de Deus. Quem gostaria? Pode ficar aí, eu levo. Não, pra pode você. ficar lá, leva o microfone. Vamos elevar nosso pensamento a Deus Pai, nosso Pai amoroso, infinitamente justo e bom. Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso irmão mais velho que nos acompanha. Joana, nossa mãezinha amorosa, que nos acolhe sempre aqui. Todos os benfeitores espirituais aqui presentes, nossos mentores. Agradecemos por mais um dia de bênçãos, através desses conhecimentos passados, e que possamos internalizá-los e levá-los por toda a eternidade. Graças a Deus. Obrigada, gente. Uma boa semana para vocês de autoanálise, tá? Obrigada, pessoal. Boa tarde. Até quinta. Até quinta.